Olá, esse é o FCast, o cast da comunidade FMU Fianfaan Level Up, o cast que fala para você dos bastidores da nossa comunidade. Eu sou a professora Carminha Oliveira e hoje eu estou aqui para falar dos bastidores de um dos cursos que é um dos queridinhos que a gente fala da casa. O curso de administração, da área de negócios, da escola business, que a gente ama tanto. Eu estou aqui com grandes colegas, professor Fabiano. Boa tarde a todos. Professora Lê. Olá. Alexandra. A Lê, pode chamar de Lê. Mas é a Lê porque é bastidores. E o Vicente. Olá, tudo bom? Que ingressam nos nossos cursos aqui de administração. E a gente vai conversar por que o curso de administração é essa... A gente fala que ele se coloca como uma estrela dentro da área de negócios, né? É um curso tão procurado e tão versátil, com tanta coisa boa. Qual que é o desafio de estar à frente com os professores, esse grupo seleto de professores que a gente tem em administração? Quero que vocês falem disso, os professores, um pouquinho. Só vou lembrar que esse curso ele é coordenado pela professora Sandra Moniz, que faz um trabalho brilhante há tanto tempo, né, à frente do curso de administração, e imprime aí a sua marca, né, professor? De olhar para o mercado, de trazer Sim. o futuro para dentro, de pensar a estratégia, de formar os melhores profissionais. Como é que é esse desafio para você, como docente desse grupo de professores? Conta para nós. É uma coisa assim bem legal, mesmo porque eu sou formado em administração, né? Então já tem aí um bom tempo dentro dessa área. É a área que eu escolhi, a área que realmente eu amo. Acho que o desafio hoje, o mercado muda constantemente, né? Sim. Então a gente tem aí mudanças constantes. A gente pega, dá para falar antes pandemia, pós-pandemia, coisas que a gente realmente modificou, né? Então, como que é administrar? E como eu sempre falo em sala de aula com meus alunos, o Vicente foi meu aluno 2 Sim. semestres seguidos, Foi. né, Vicente? Administrar a padaria do seu José e administrar uma multinacional é administrar, né? E a gente precisa entender e compreender. E o maior desafio são, as pessoas, né? Como que lidar com essas pessoas, né? É o foco que eu trabalho também dentro da área, né? E é o que a gente sempre está buscando. Por quê? Você pode ter dinheiro, você pode ter equipamentos, a empresa ela pode ter todo esse processo, mas se ela não tiver boas pessoas para trabalhar, aí não tem muito o que fazer, né? Então, são pessoas que realmente vão fazer a empresa crescer. Já começamos aqui, gente, já com recadinhos. Então, pessoas no centro, né? As pessoas que vão fazendo a diferença. Ali, como é para você esses desafios todos? E a Ali leva tudo com muita alegria, gente. É uma das características fortes dela. É muito bom, né? Sim. Ter na equipe alguém que traz essa alegria para dentro, que olha para a gente sempre com esse entusiasmo, Sim. né? Conta para nós, como é que é isso para ti? Então, acho que você falou uma palavra no início, né, que é versatilidade de ADM. A ADM surgiu para mim dentro dessa versatilidade, porque eu não sou formada em administração. Eu sou formada em comunicação, né? Eu sou jornalista por formação. E a administração surge para mim num momento muito decisivo, pós-universidade, e dentro do jornalismo a gente também tem algumas coisas de gestão. E a gente começa a identificar, né, o quanto a gestão é importante, independente da sua área de formação. Ela está presente em tudo. Sim. E eu tinha um espírito muito empreendedor, que isso já aflorou dentro da faculdade. Legal. Né? Eu fui descoberta para o mercado, dentro da universidade, num projeto muito parecido com o que nós temos no curso de administração, que é o NPN. Foi a partir desse projeto, né, desse laboratório que existia, que eu me vi ali sendo desafiada para, além da comunicação, em administrar a comunicação. E foi dentro desse universo que a professora Sandra também me descobriu e falou assim, a gente precisa dessa versatilidade dentro dos cursos da área de negócios. É um curso que ele traz diferentes profissionais da área mercadológica, da área de marketing, da área de economia, da área de finanças, da área de gestão de pessoas, de RH, porque hoje nós precisamos do planejamento estratégico que envolve cada uma dessas áreas. Sim. Então, eu me vi nisso. Né? E eu tento, na verdade, trazer essa expertise, né? Essa jornada que eu tenho de mercado para os meus alunos, né? Não apenas da administração, mas para toda a área de negócios. Isso que você falou, o curso é versátil. Versatilidade, ADM, você sente isso? Conta para nós como é que você enxerga. Você percebe essa versatilidade, ADM? Você tem que ser mestre, conta pra gente. Eu percebi isso desde o primeiro semestre, quando eu comecei.
eu tive aula também com o professor Fabiano, né? E essa versatilidade da administração de caber em todas as situações, acho que é muito notório isso. Eu também no segundo semestre, que foi ano passado, sobre liderança, que faltou muito em relação a saber lidar com as pessoas, e também entrou na questão do terceiro semestre, que foi sobre a gestão de pessoas, que também foi pautado na NPN, que foi muito interessante. Não, o bacana dele é que ele está 3 semestres conosco, né, Fabi? E o NPN ele tem uma rota, né? Para quem não conhece o NPN é o Núcleo de Práticas e Negócios, Isso, fala onde do primeiro ao 8º semestre de administração, o aluno ele tem que vivenciar situações reais de mercado que vão melhor prepará-lo para as realidades, né? As múltiplas realidades que existem e montar o portfólio. A ideia maior é essa, que você aqui dentro da universidade você possa já iniciar no primeiro dia a construção do seu portfólio profissional. Então, no primeiro semestre, você participou do X-Business, Com certeza. né, que é o primeiro desafio que os alunos têm, né, tendo que montar um negócio que, na verdade, é uma palestra, um mini workshop, um evento. No segundo semestre, ele vai ser desafiado novamente, que foi quando o professor Fabiano trabalhou, né, com gestão de pessoas, né? Foi a liderança, né, que a gente Liderança. trabalhou, e um dos focos foi justamente os 7 pilares de qualidade de vida. Então, qual a importância, né? Porque a gente conhece muitos workaholics, né? Que as pessoas são doentes por causa do trabalho, mas que dá para dividir esses pontos, né? Você trabalhar bastante, mas você também ter qualidade de vida. Com certeza. E foi algo que eles fizeram em sala de aula, a gente trabalhou muito em sala de aula, e posteriormente a isso eles aplicaram para um grupo de alguns alunos que foram convidados, que estavam ali dentro, e eles fizeram a aplicação disso. E agora conta, né, um pouco a sua experiência também. Eles têm um workshop sobre isso com o professor. Tem uma aula com o professor, uma orientação toda Isso, assim. sim. Eles trabalham isso em sala, daí eles se preparam e vão Para fora. treinar outras pessoas Isto, no tema. isso mesmo. Isso é prática, gente. Isso é prática desde o primeiro dia. Dá um orgulho de falar disso, né? Sim. Porque é isso acontecendo. E imagino, Vicente, você trabalha, né? Eu ouvi dizer que você já tem a sua empresa nos bastidores aqui. Não é? Já. Puxa, parabéns. A Obrigado. gente fica bastante orgulhoso. Obrigado. Mas poder levar, além da sala de aula, levar isso para o seu dia a dia. Eu, por ter uma empresa, ter uma empresa familiar, né? E com isso sobre transporte e mudança e tudo mais. E eu vejo que a administração eu consigo implementar, tipo, cada aula eu consigo implementar um pouquinho dentro da empresa, fazendo testes para ver se funciona ou não essas implementações de ideias dentro da empresa que eu trabalho. E um deles é o 7 pilares da qualidade de vida, que não é só na empresa, mas também dentro de casa mesmo, na questão de organização e tudo mais, que acaba levando para a empresa essa parte, né? É bem interessante. A gente fica muito feliz, né? A gente, demais. professor, quando você vê que eles estão usando no dia a dia e que dá super certo, que as ferramentas que a gente trabalha aqui dá super certo. Falando nisso, NPN, sucesso, né? Porque é isso, ele traz a prática para cada semestre, Sim. com temáticas bem diferenciadas. Lembra aí um case de sucesso para contar para a gente, partilhar com a gente? Nossa, tem Tem vários. diversos, né? Tem vários. Eu lembro, não vou lembrar o nome, me perdoe aí o grupo, né? Foi primeira ou na segunda edição do NPN, uma das linhas que nós temos para os alunos do 6º semestre é o Shark Tank, né? O Shark Tank universitário. Sei. O Shark Tank, ele busca o quê? Ele busca trabalhar dentro de uma nova visão do mercado, que é a criação de negócios de impacto social. Então, é você ter um negócio, é você gerar renda, mas tendo a consciência de que você tem pessoas que você precisa gerar renda, existem problemas sociais que a sua empresa ou o seu novo negócio pode solucionar. E eu lembro de uma ONG que foi atendida, e esse grupo desafio que eles resolveram encarar era profissionalizar uma ONG que existe na região na Zona Norte, Brasilândia, Tá. que era uma ONG que nunca... Era um trabalho voluntário que uma senhora fazia há muitos anos de fazer pão e vender o pão e com esse dinheiro do pão reverter para Legal. diferentes ações que tinham ali. Não vou lembrar agora o nome. E o desafio deles foi transformar essa ação voluntariada numa ONG de maneira profissional, profissionalizar a ONG para que ela pudesse buscar novos recursos, pudesse ampliar o seu leque. E deu muito certo. Eles apresentaram, foi um projeto premiado no NPN, e um ano depois eu recebi uma matéria do jornal, a própria aluna mandou para mim que essa ONG tinha sido realmente montada, construída a partir dessa iniciativa.
Então, Olha, que demais, né? muito. E uma outra aluna também que participou de um dos projetos, foi vencedora no Make Te Quero Bem, que é outra linha que nós temos dentro do NPN, voltado para uma consultoria para microempreendedores. Certo. E também teve, né, sucesso com esse projeto. E o NPN serviu de referência para ela entrar no programa de pós-graduação dos Estados Unidos. Ela me escreveu pedindo uma carta, né, porque isso era muito forte para poder ser aceita desse programa. Muito legal, né? Muito. Ver os nossos alunos construindo Sim. essas histórias tal de sucesso. Aí a gente acha, aula teórica em administração. Não, não vem achando que é só aula teórica, pelo contrário, né? As nossas aulas teóricas, elas são práticas, né? Como a professora Alexandra colocou aqui, né? Esses cases de sucesso que nós tivemos aqui dentro da própria instituição, né? Não é uma coisa que você fala, vamos estudar um estudo, o estudo de caso lá fora e verificar o que aconteceu. Não, a gente vai criar ele aqui dentro. Essa é a melhor coisa, poder trabalhar com casos reais, né? Isso. E aí você se identifica mesmo, porque você vê que ali é coisas do Sim. seu dia a dia. Tem alguma coisa que você destacaria desses semestres que você já fez? Ó, esse projeto que eu fiz lá, ou que algum amigo apresentou, foi incrível, eu levo Eu assim, diria, um aprendizado. eu diria mesmo esse semestre que eu participei sobre a questão do NPN, da gestão de pessoas, que acho que seria a questão do feedback internamente do tudo mais. O professor Fabiano acabou aplicando uma dessas técnicas de feedback, que é o 360, que é um feedback que todo mundo se avalia. E ele aplicou esse feedback indiretamente, tipo, a gente não sabia que estava sendo avaliado, e depois que a gente se avaliou e tudo mais, ele mostrou como funciona esse feedback e acabou, tipo, mostrando os pontos positivos e negativos pra gente se evoluir, né, no caso. E achei muito interessante e acabei que eu até vou aplicar na minha empresa, isso daí que é muito interessante, porque acaba que é um feedback anônimo, né, porque pode ter algumas críticas que a pessoa não pode gostar, né, e tudo mais. E é muito interessante pro crescimento pessoal e também da empresa em si, se tem alguma questão de algum ponto para melhorar e tudo mais. Um desses pontos, inclusive, foi o feedback mesmo que a gente fazia com os clientes. Antigamente, a gente pegava a folha de avaliação, o contrato que a gente dava para o cliente assinar na hora da mudança e tudo mais. Aí, no lugar de fazer isso, a gente começou a fazer online. Então, ele não recebia presencial aquela folha, ele recebia online depois que a mudança já acabou e tudo mais, para ter um anonimato, para não ter uma pressão de fazer uma avaliação na frente do funcionário, entende? Então, Induzir, né? Induzir ele a alguma resposta. isso, com certeza. E acaba sendo o feedback mais preciso para a gente melhorar o nosso atendimento ao cliente. Sim. Como é que é isso de ver uma ferramenta que seu aluno cria a partir de uma atividade que você dá em sala? Isso daí é uma alegria pra gente, né, que é professor. Acho que assim, é uma coisa bem legal e foi muito interessante porque eu não falei o que eu ia fazer. Eu expliquei da ferramenta e eles tinham um seminário para me apresentar. E dentro desse seminário foi aí que eu comecei a fazer a avaliação 360 com eles. E eu falei, então tá, vamos lá. Como que vocês se avaliam como grupo? Agora, como você se avalia sozinho? Como você avalia eu como professor? Como você se avalia o seu colega? Aí quando foi, lembra de ter avaliação 360 e tal? Aí foi aí que eles se tocaram que estava fazendo um conteúdo de gestão de pessoas e já trabalhando uma ferramenta. E agora eu tô sabendo agora, tá, gente? Que ele tá pondo na pré, porque ele não tinha me contado. Tá? Vamos deixar isso bem claro, já que é bastidores, né? Bastidores. A gente vai deixar bem claro que ele tá me contando que ele tá fazendo isso. A gente fica feliz, né? Nossa, Porque a gente muito tá feliz. no caminho certo, não? Nossa, cada vez mais, né? A gente fala que é bastidores, a gente encontra o pessoal no corredor, né? E eles vêm contando, ai, professora, olha, fiz isso, né? Apliquei isso naquela última aula. E a gente vai falando, poxa, que bacana. A gente poder construir, de fato, essas carreiras que são sólidas, né? De fato, trazendo sucesso, podendo fazer com que as pessoas experimentem sucesso. Deixa eu falar, quero saber o que vocês dizem em relação ao futuro. Quando eu penso no futuro da administração e para os alunos que estão querendo vir para o nosso curso, o que a gente poderia dizer para eles? O que eles vão encontrar aqui? O que tem por aí? O que é tendência? Já a gente fala tanto de tendência dentro do programa. O que é tendência para nós dentro do curso de administração? O que o administrador tem que ficar atento? Eu acho. Não? Vai ver. Não, Pode, Alexandre, você, né? Não, Então, pode ir, depois tá a bom. gente Então, emenda aqui, a gente complementa. Eu acho que a gente tem muitas mudanças porque
o mercado muda constantemente, né? Então as pessoas têm que estar abertas sempre ao novo, ao diferente, algo que a gente encontra aqui, né? Porque, como eu disse, existem disciplinas que são práticas e disciplinas que são teóricas. As nossas são práticas, porque a gente tem justamente o NPN que vai fazer a gente ter essa prática. E a gente precisa justamente fazer o quê? Entender que nada é igual do que é hoje. Amanhã já é diferente. Entender que eu tenho que estar sempre estudando, sempre buscando novas referências, entendendo o mercado como que ele está, porque a economia muda de uma noite para o dia, e o que eu faço, né? Como que eu faço com a minha empresa, né, Vicente? Você que tem uma, né? Então, assim, como fazer, né? Então, eu acho que essa mudança, essa tendência é justamente em compreender que a atenção ao mercado, atenção às pessoas como estão, e buscar mudanças relativas para que a gente tenha uma ótima administração. Dentro do curso, a gente sempre, como professor, a gente sempre está buscando coisas diferentes e tentando levar a realidade para dentro da sala de aula aqui conosco. Entender, e o aluno que vem para cá, recado para o aluno que está vindo para cá, tem muito trabalho. Muito trabalho. Então, se você não quer trabalhar, não venha. Acho que o recado maior é esse. Sim. Não quer trabalhar, não venha, porque tem muito trabalho. E eu digo trabalho porque a tendência do mercado é uma tendência de trabalho, de menos emprego e mais trabalho. Em que sentido? Empreendedorismo. E não na banalização. A palavra empreendedorismo ficou muito banalizada durante um tempo, né? E o empreendedorismo é isso, é você ser um profissional que tem diferentes competências e habilidades, que tem essa versatilidade que a gente vem falando aqui, né, desde o início desse nosso bate-papo, para esse profissional, é esse profissional que a gente está formando. Esse profissional versátil, esse profissional que está apto a atender a diferentes trabalhos que estão surgindo no mercado, porque hoje nós temos uma capilaridade e uma necessidade muito grande de gestão com qualidade. Porque em outros lugares, eu faço gestão, eu cuido do meu negócio, você não tem visão de mercado, você não tem visão de que você realmente pode crescer, né, que você pode ampliar, que você pode segmentar, capilarizar ainda mais os seus rendimentos. E o curso possibilita isso, justamente por essa versatilidade na prática. A gente simula, de fato, essas situações do mercado real, projetando já o que será o mercado quando esse aluno ele for se formar. Então, hoje a gente fala muito de tecnologia, a gente já está pensando na próxima, exatamente, na próxima tecnologia. É bem assim. Ai, olha aqui. Vocês acreditam que já acabou? Mas já. O S-Cast é muito rápido, não é? Convida de novo que a gente volta. A gente volta. Pode ampliar também, tá? O tempo. Né? Também. A gente quer convidar cada vez mais, conhecer mais o que vocês andam fazendo por aí. Queria passar para vocês fazerem as considerações finais de vocês desse F-Cast para a nossa comunidade. Então, bom, venham fazer, né, faculdade conosco, venham se desenvolver como o Vicente se desenvolveu e vem se desenvolvendo cada vez mais. Estamos abertos justamente à prática, à versatilidade e fazer com que vocês se tornem cada vez mais pessoas empreendedoras, num bom sentido da palavra, né, professora? Exatamente. E realmente sejam transformadores na comunidade onde vocês vivem e na comunidade chamada Brasil. Muito bem. Venham para a FMU. Aqui vocês vão encontrar um curso de administração que vai unir tecnologia, vai unir empregabilidade e tudo isso eu garanto, o Vicente está aqui para comprovar desde o primeiro dia. E a FMU mesmo eu entrei por causa de um professor que recomendou vocês, os professores no gerais, pelo ensinamento e tudo mais, na questão de, na parte da prática, e realmente está sendo realizado isso aí. Verdade. Legal. É isso, gente. Olha só que bacana a gente estar aqui. A Alexandra falou tanto da parte do empreendedorismo, é uma das temáticas que eu amo também, trabalho, estudo bastante. Tem um autor em especial, Fernando Dolabella, que escreveu O Segredo de Luísa, e ele conceitua empreendedorismo de uma forma que eu gosto muito. Ele fala: empreender é você ter a capacidade de sonhar e ter a coragem de realizar os seus sonhos. Então, você tem que ter coragem e ousadia, segundo Dolabella, para ir atrás e para realizar os seus sonhos. Perfeito. A administração aqui tem essa vibe. Então, vem para cá, entra no site, veja aí a programação deles. Eles têm sempre exposições, convenções, summits, seminários,
Sabe, Business, Ex-business, Summit Negócios. Eles não param, gente. É um calendário visitas semestral com técnicas. várias atividades, né? Então venham para cá, venham conhecer, venham tomar um café com essa turma e venham fazer parte do curso que com certeza transforma os negócios no mundo. Vou dizer assim, porque a gente tem alunos internacionais. Exatamente. Então, beijo grande para você. Até o próximo Fcast. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.